derramou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos abençoa do estudo da Tua Palavra nesse momento. Que o Teu Espírito venha nos guiar, nos dar a direção, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Apocalipse agora, verso 13. 16, capítulo 16, agora é o verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amém. Só até aí. Observem aí que está demonstrando, irmãos, um negócio aqui que na nossa linguagem litúrgica da igreja, nossos estudos teológicos, esse negócio aqui chama, sabe como? Ecumenismo. Já viu essa palavra? Ecumenismo. O que é ecumenismo, Aldo? É a união das religiões. Você está entendendo? Católico junta com evangélico, que junta com espírita, que junta com candomblé, que junta com umbanda, que junta com muçulmano. E aí, chama-se como? Eu falei para vocês? Ecumenismo. Ecumenismo. Inclusive, quando as religiões, essas grandes religiões, elas fazem reuniões, elas convidam também, sabe quem? Líderes da igreja adventista também, para ir lá, entendeu? Conversar, acertar ideias. No entanto, nós sabemos claramente que nós, como adventistas, jamais devemos nos unir com qualquer igreja que seja. Você está entendendo? Você pode pensar assim, esse povo é desunido. Não, não se trata de ser desunido. Se trata daquilo que Jesus falou, né? Se trata daquilo que Jesus falou, que é nós não deixarmos, através de Paulo ele disse, né? Não tenhais jugo desigual, não é assim? Comunhão com pessoas que não participam da sua fé, da sua crença, das suas doutrinas. Eu fico impressionado, irmãos, porque antigamente não se via, mas hoje em dia já está se vendo. Adventistas que se batizam na igreja adventista, quando você pensa que não, eles estão em outras igrejas. Aí, né? Frequentando outras igrejas, saiu da igreja e foi para lá. Isso nunca acontecia antigamente. Sabe por quê? Porque antigamente, para uma pessoa ser adventista, ela passava por um processo rigoroso, entendeu? De estudo e de identidade, para que a pessoa compreendesse o que significa ser adventista. E quando a pessoa realmente compreende, ela jamais vai para qualquer igreja dessas que existem, porque elas sabem que essas igrejas, elas fazem parte de um grupo de igrejas, aqui está aqui, ó, ecumênicas, está entendendo? Um grupo de igrejas que a profecia do Apocalipse fala claramente que são espíritos de demônios, espíritos semelhantes a rãs, operadores de sinais. Algumas pessoas dizem, os adventistas são exclusivistas, porque só eles querem ser mais santos do que os outros, querem ser melhor do que os outros. Não se trata disso. Se trata simplesmente, unicamente, de conhecimento. Você está entendendo? Se você conhece algo e sabe que algo está errado, você vai perder tempo indo para lá? Vai perder tempo indo para lá? Não vai. É simplesmente uma questão de informação. O Espírito de Profecia afirma claramente que existem duas doutrinas, duas, que são doutrinas que unem todas as religiões. Que doutrinas são essas? A guarda do domingo e a imortalidade da alma. Igreja Católica
guarda o domingo. Igreja evangélica, guarda o domingo. Espírita, guarda o domingo. Igreja católica crê que a alma é imortal. Igreja evangélica crê que a alma é imortal. E espírita crê que a alma é imortal. Aí você diz, como é que alguém que estuda a Bíblia, como é que alguém que, como eu estava falando aqui no começo, né? Como é que alguém que tem a mente iluminada pela palavra de Deus vai acreditar nessas coisas? Acreditar no domingo? Quem lê a Bíblia, irmãos, jamais vai acreditar. A irmã Gorete, né? Foi muito tempo de uma igreja, né? E a irmã Gorete tentou falar para as pessoas, né? Por que aqui não guarda o sábado? Não foi, irmã? Aí os irmãos ali, né? Encerraram o assunto, né? E excomungaram a irmã da igreja. Não tem espaço. Olham para a igreja adventista como se fosse uma seita, né? Dizendo que está querendo pregar o legalismo. Mas tudo isso é balela. É falta de informação. Se você for para a Bíblia, Mirinha, você vai ver que a Bíblia, os adventistas guardam o sábado não porque eles inventaram o sábado, mas porque ele está na Bíblia. Porque ele está expresso, não é só numa passagem não, é mais de 100 passagens. As pessoas simplesmente elas não têm argumento, mas preferem seguir a falsidade, o engano, entendeu? Preferem seguir as falsas doutrinas. Guarda do domingo e imortalidade da alma. Duas doutrinas que servem para quê? Para ecumenismo. Elas unificam espíritas, evangélicos e católicos. E outro tanto de religião que tem por aí. Mas as principais são essas, né? Guarda do domingo e a imortalidade da alma. Os dois grandes erros, está escrito lá no grande conflito, né? Os dois grandes erros que provocam isso daqui que você diz, né? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. O dragão, para quem estuda a Bíblia, para quem estuda as profecias, representa quem? O dragão representa Satanás. Está escrito no Apocalipse, né? E o Satanás, na Bíblia, na profecia, no Apocalipse, ele está identificado dentro da religião espírita. Quando o Apocalipse fala do dragão, está falando da religião espírita, que é uma doutrina diabólica, né? Começou com as irmãs Fox. A doutrina espírita, né, começou com as irmãs Fox nos Estados Unidos. O negócio de umas batidas que se ouviam, né? Era o capeta batendo lá, né? E eles começaram a responder, começaram a conversar com aquelas batidas. A irmã White, ela detalha ponto por ponto como é que o espiritismo é manobrado pelo Satanás. E ela disse, né, que aquelas batidas ali, naquela casa daquelas mulheres, né, aquelas duas crianças lá, a menina lá, as irmãs Fox, diz que aquelas batidas seriam o início de uma religião que iria tomar a terra inteira. O espiritismo, irmãos, está infiltrado em tudo que é departamento que existe no mundo, na política, na televisão. Você veja que a maioria das novelas e dos filmes são tudo de cunho espírita. A política está cheia de espiritismo. Para vocês terem ideia, o Brasil é o país mais espírita do mundo. Em números antigos, né, da década do 2010, de 2000 para 2010, de mais de 10 anos atrás, né, calculava a quantidade de espíritas no Brasil em 17 milhões de espíritas. Espíritas declarados, né, que acreditam em Allan Kardec e em Chico Xavier. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Adventista tem 20 milhões de membros, mas no mundo todo. O Espiritismo tem 17 milhões de membros só no Brasil. Já imaginou? O tanto de gente que tem? São religiões populares. E o que você falar do catolicismo? O catolicismo aqui, nesse trecho, é identificado como sendo a besta. A besta que sobe do mar. 7 cabeças e 10 chifres. É a representação do catolicismo. E o falso profeta é a representação do protestantismo apostatado que segue a besta. Porque quando a autoridade católica, né, institui
um falso dia de guarda chamado domingo, e os evangélicos vão lá e seguem esse dogma que não é bíblico, né? É uma instituição católica, unicamente católica. Quando os evangélicos guardam o domingo, dizendo, pode inventar mil histórias dizendo que é por causa da ressurreição de Jesus, porque é um dia disso, é um dia daquilo. Pode inventar mil histórias, mas só vai cair nisso daí. Estão se sujeitando a uma instituição que não é a da palavra de Deus, mas a instituição dos homens. Por isso que na profecia é identificado como falso profeta. Aí tem catolicismo, protestantismo e espiritismo, identificado aqui. E ambos, todos os três ali, né? Todos eles produzem uma união chamada ecumenismo. Os católicos, os espíritas, os evangélicos, eles têm muitas coisas diferentes, né? Muitas vezes podem discutir, podem brigar, se desentender, mas essas duas doutrinas, a guarda do domingo e a imortalidade da alma, são tipo assim, o elo de ligação entre eles, entendeu? Que produz uma união. E essa união vai se massificar cada vez mais. Se você for pesquisar, Aldo, na internet, pega o celular e procura lá. Tem um negócio chamado lá Dies Domini. Sabe o que é isso? Uma carta que o Papa João Paulo II publicou. O nome da carta é Dies Domini. Sabe qual é o que diz o conteúdo dessa carta? O nome já está dizendo, né? Dia de domingo. Nessa carta, o Papa João Paulo faz um apelo, faz uma apresentação, ele faz um chamado para união das pessoas. E qual é o ponto que ele enfatiza nessa carta? O domingo. Ele vai ter dificuldade para unificar evangélicos e espíritas falando do domingo? Será que algum deles vão se opor a ele? Aí chegou um pessoal aí agora. Rodrigo. Pessoal lá do Alto da Tubiba, né? Será que ele vai ter dificuldade? Não vai ter dificuldade nenhuma. Aí para implementar, né? Para complementar, para massificar, esse outro Papa aí que entrou agora, o Francisco, né? Lançou outra carta. E o nome dessa carta chama-se Laudato Si. Na língua latina lá deles, né? Laudato Si. Qual é o tema dessa carta? O que é que envolve essa carta? Essas duas coisas. União em pró, a carta Laudato Si, ela fala isso, né? União em pró do bem comum. E a união tem, ali no meio da união tem o quê? O domingo. Você está entendendo? O domingo. A gente vai falar, às vezes, com os evangélicos protestantes e dizer assim, não, vocês estão guardando o domingo no lugar do sábado, eles se irritam, né? Não, aqui ninguém guarda o domingo não, né? Mas aqui nós estamos vendo, né? Que o desejo do Papa, a norma dele, cumprindo a profecia, é que todas as religiões se sujeitem à guarda do domingo. Talvez hoje ainda não exista um movimento tão grande assim, né? Mas vocês vão ver, né? Vão ver em breve. A profecia, a irmã White, ela falou muito, escreveu muito sobre isso. Ela disse que a guarda do domingo, ela ia ser imposta pelo governo. Só que o governo, ele não iria fazer isso por si mesmo. Você está entendendo? Não era o governo que ia dizer assim, eu vou a partir de hoje agora instituir que ninguém trabalhe no domingo. Não iria partir do governo, iria partir, sabe de quem? Das igrejas, unidas em comum acordo, pressionando o governo, está entendendo? Para instituir o domingo como dia da família, como dia do meio ambiente, como dia de união, como dia em que a terra descansa, o lockdown. Você está entendendo? Se você ler a carta Laudato Si, o Papa deixa claro ali que essa proposta, né, que traz consigo o domingo, ela é uma proposta pensando na coletividade, pensando no todo.
E na carta ele deixa claro, dizendo assim que devemos abrir mão de nossos interesses individuais em prol do bem de todos. Olha só que coisas bonitas, né? Pensar no bem de todos, pensar no interesse comum, pensar no dia da família, pensar no meio ambiente, pensar na economia, tudo isso envolvendo a guarda do domingo. São palavras bonitas, mas que não engana. Você está entendendo, irmãos? Não engana a pessoa que tem o quê? Lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. A maioria das pessoas são enganadas, irmãos. Por quê? Porque a maioria das pessoas acha cansativo ler a Bíblia. Você está observando que agora está aparecendo até padres fazendo aquelas missas com 100 mil pessoas e de repente é gente caindo, é gente sendo curado, é gente sendo... Os próprios padres da igreja fazendo igual os pastores evangélicos. Você está percebendo que está acontecendo isso? O que é isso, irmãos? É o que a gente acabou de ler aqui na profecia. Espíritos imundos, semelhantes a rãs, operadores de sinais, trabalhando com o fim de unir. Você está entendendo? Se dirigindo aos reis da terra para ajuntar as pessoas. Ai daquele que levantar uma palavra para questionar, para dizer, se de repente nessa carta do Papa diz ali, esse vai ser o interesse da família, esse vai ser bem, vai fazer o bem para o meio ambiente, isso daqui vai fazer uma melhora na economia, isso daqui vai fazer um descanso para a natureza. Aí de repente eu e você, né, nos levantamos e dizemos, não, mas a palavra de Deus não diz que a gente deve guardar o sábado. Como é que eu e você vamos ser vistos? Como sendo pessoas inimigas da natureza, inimigas da família, inimigas da economia, inimigas do descanso. É dessa maneira que o inimigo trabalha, irmãos. Os adventistas, hoje em dia, eles são vistos como seita, não é assim? É um nome bonito. Para quando chegar esse tempo aí, e vão surgir nomenclaturas muito piores do que essa. Os adventistas serão execrados na sociedade, porque eles irão insistir em guardar o sábado. No entanto, pessoas que pensam, vão, abrir os olhos e não vão cair na manipulação. Todo esse sistema de ecumenismo, ele tem uma força muito grande, porque ele se alimenta da ignorância das pessoas. Quanto mais as pessoas forem supersticiosas, melhor para eles. Quanto mais as pessoas forem desleixadas, relaxadas, que não leem a Bíblia, melhor para eles. Porque a partir do momento que pessoas como você, como qualquer um de nós, começar a ler a Bíblia, começar a ler o Espírito de Profecia, nós vamos abrir os olhos. E vamos ficar com o pé o quê? Atrás, um pé atrás. Palavras bonitas, dia da família, união, bem comum, na verdade são armadilhas pela qual o inimigo deseja colocar todos debaixo do seu controle. A cola que une essas três religiões, né, o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo, a cola que une todas elas, sabe o que é? Um negócio chamado carismatismo. Sabe o que é isso? Carismatismo. O carismatismo é exatamente isso que a gente está vendo cada vez mais no mundo. A popularidade dos padres, né, fazendo aquelas missas, juntando aquele monte de gente, sinais e milagres acontecendo. E não é só em uma igreja que você vê isso, é em diversas igrejas evangélicas você vê isso. Carismatismo é exatamente isso, aquela pessoa, de repente, começa a manifestar o que se chama de dons do Espírito Santo, né? Entre aspas, né? Chama de dons do Espírito Santo, que do Espírito Santo não tem nada. O Espírito Santo trabalha de outra maneira, de outra ordem. Isso daí nada mais é do que manifestações satânicas que o Espírito Santo, que o Espírito de Profecia deixa claro que iriam acontecer um pouco antes da volta de Jesus, um pouco antes do negócio chamado alto clamor, que era
o momento em que o povo de Deus iria pregar. O momento em que o povo de Deus iria assim, ó, chegou a hora, né, que a gente vai dar o alto clamor, proclamar a mensagem de Deus, temer a Deus, dar-lhe glória, não é assim? A cristãos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Deus. Isso é o alto clamor. O irmão White disse, olha, antes disso aí acontecer, o inimigo vai fazer um grande movimento na terra, e esse movimento que o inimigo está fazendo chama-se carismatismo. O carismatismo está presente na igreja evangélica, que é aquele negócio chamado do reteté, as pessoas caindo, né, dentro da igreja, aquela gritaria maior do mundo, né, aquela bagunça maior do mundo, milagres acontecendo, gente falando aquelas línguas enroladas, né. É só na igreja evangélica que acontece isso? Não. Na igreja católica está acontecendo do mesmo jeito. Muitos padres estão aqui no Nordeste mesmo, tem padre que reúne 80 mil, 100 mil pessoas numa missa. E o que se vê nessas missas é exatamente esses mesmos sinais. Curas, milagres, línguas estranhas, gente caindo. Esse é o carismatismo que eu estou falando para vocês. E no espiritismo, da mesma forma. O espiritismo é muito perigoso, porque muitas pessoas acham que é inocente, né? Nós tivemos um exemplo aqui no Brasil com aquele João de Deus, chamava João de Deus, né? O que era que João de Deus fazia? Era coisa ruim ou era coisa boa? As pessoas dizem assim, não, depois foi que foram descobrir que era coisa ruim, né? Mas na verdade o que ele fazia era cura, não era assim? Chegava ali as pessoas, ele curava. Depois foi descobrir-se a realidade das coisas. A mesma coisa, meus irmãos, vai ser quando for descoberto a realidade do que o inimigo está fazendo com esse negócio do carismatismo, do ecumenismo, manipulando as pessoas, ajuntando as pessoas para a peleja, e essa peleja não é a favor de Deus, é contra Deus. É uma luta contra Deus. Como é que a gente se protege dessas coisas, Neirinha? Como é que a gente se guarda disso? É você pegando a sua lição e guardando lá em casa? Você precisa aprender, irmão, você precisa estudar. Você precisa se precaver. No livro de Mateus, Jesus disse assim, eis que o inimigo vai usar falsos cristos e falsos profetas. É o que a gente está vendo no mundo, né? E que enganariam, se possível, os próprios eleitos. Por que os eleitos não são enganados? Porque eles têm o quê? Eles têm um compromisso diário. Você está entendendo? Compromisso diário. Disso aqui eu não me apego. Da palavra de Deus eu não me desapego. Da palavra de Deus eu não me separo. É a única maneira que eu tenho de me proteger. Agora, se a pessoa é tendenciosa para crer em superstição, se a pessoa é facilmente levada por sinais e milagres, olha só o perigo, né? Ela será facilmente enganada. O Espírito de Profecia deixa claro que tem uma palavra lá que eu até fiquei sem entender no Dílida, que a palavra dizia assim, o diabo, né, o inimigo, ele é o grande taumaturgo desse século. E eu fiquei pensando, o que é isso? Taumaturgo? Aí eu fui lá no dicionário, né, pesquisar o que é taumaturgo. E diz lá, taumaturgo, definição, operador de milagres. A irmã White deixou claro nos seus livros que o grande operador de milagres desse tempo que a gente vive não é Deus, é o inimigo. Por isso que você não vê esse cai-cai na igreja adventista aqui, né? Porque a igreja adventista, os líderes foram advertidos pelo Espírito de Profecia, né? Não dá lugar a essas coisas, porque seria abrir uma porta para o inimigo agir. Vocês estejam acompanhando sempre, né, o meu canal, que eu vou estar colocando bem direitinho lá, eu vou colocando alguns vídeos explicando como é que o inimigo trabalha através de sinais e prodígios nas igrejas do ecumenismo, catolicismo, protestantismo, espiritismo. Como é que ele age, como é que ele trabalha para atrair as pessoas ali, ó, sinais e prodígios, e ali
prender as pessoas no engano. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos, irmãos, orar mais, ajoelhar, estudar mais a Bíblia. Nós somos pessoas privilegiadas, sabia, Aldo? Sabia, Aldo? Porque nós temos acesso, nós temos facilidade de acesso. Sabia? Temos facilidade. Eu me lembro quando eu comecei a tocar violão, aprender a tocar violão, Daniela, era uma dificuldade. Dizia assim, tem uma pessoa lá no Belo Horizonte que toca violão, e vai lá para tu olhar. Aí eu saía daqui e partia, né? Não, tem uma pessoa lá no Mutirão que toca, tem uma pessoa aí, eu saía. E ali, aprendi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, saía batendo na cidade todinha. Na minha casa tinha aquele negócio chamado videocassete, não sei, né? Poucas pessoas sabem hoje em dia o que é, né? Videocassete, que era um aparelhozão grande assim, que você colocava uma fita. Por um fenômeno sobrenatural, conseguiu-se uma fita de um cara ensinando a tocar violão. Uma fita e o rapaz trouxe, coloquei no videocassete. E aquilo foi um fenômeno, aquilo foi uma coisa extraordinária. Puxa vida, uma pessoa aqui para ensinar num vídeo cassete. Na época, aquilo era algo que abalava, né? A gente ficava impressionado com aquilo. E hoje em dia, isso daí ficou para trás. Quando você quiser aprender sobre alguma coisa, você não precisa gastar mais do que 3 ou 4 segundos digitando a palavra ali. Na palma da sua mão, você consegue. As pessoas dizem assim, não, eu queria aprender a tocar violão. Que dificuldade tem você aprender? Só é você entrar na internet ali, tem milhões de vídeos. Não, porque eu estou com dúvida desse assunto aqui. É interessante que existe abundância de conhecimento e ao mesmo tempo as pessoas continuam ignorantes. As pessoas continuam sendo arrastadas como gado, levadas pelo carismatismo de líderes mal intencionados. De líderes religiosos controlados por outra força que não é a de Deus. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é exatamente isso. Nós não precisamos ser ignorantes. Nós não precisamos continuar sem saber o que é que se passa. A maior riqueza que você pode ter na sua vida é você estar estudando a palavra de Deus todo dia. Que é o meio por onde a luz entra na sua mente. Onde não existe espaço para a palavra de Deus na sua vida, então o inimigo vai entrar com os seus enganos. E nós, adventistas do sétimo dia, temos uma luz adicional, que é uma luz também muito abençoada, chamada Espírito de Profecia. Se você der lugar ao Espírito de Profecia, começar a ler, começar a estudar, você vai aprender na prática o que significa isso que eu estou dizendo. Você vai encontrar no mundo milhões e milhões de pessoas condenando, criticando, né, assim, defamando o Espírito de Profecia. Até dentro da própria igreja, a maioria das pessoas não gosta do Espírito de Profecia. Mas elas não gostam, não é porque leram e não gostam, não, é porque eles nunca leram. Porque se você começar a ler, você vai perceber como Deus abençoou a nossa igreja com mensagens tão valiosas, tão impressionantes, tão transformadoras como as mensagens do Espírito de Profecia. E eu coloquei recentemente um vídeo lá no meu canal, onde eu ensino como você faz para baixar todos os livros do Espírito de Profecia no seu celular. Não, é muito caro, não, eu não tenho dinheiro, não existe mais isso. Os livros são gratuitos e você pode acessar no seu celular. Tem lá ferramentas de busca, ferramenta de marcar texto. Tem lá toda a coleção completa, se não me engano agora está em torno de 80 a 90 livros, totalmente de graça, para você ler, estudar. Vai chegar um momento em que o mundo vai virar assim, ó. O mundo vai haver uma reviravolta no mundo, na igreja, entendeu? A maioria das pessoas
não vai saber o que é que está acontecendo. Meu Deus, o que foi que aconteceu? E agora? O que é que a gente faz? Por que elas vão ficar assim? Porque elas não leram o Espírito de Profecia. Porque se você lê o Espírito de Profecia, ele apresenta, ele mostra tudo o que vai acontecer em detalhes. Se você sabe tudo o que vai acontecer em detalhe, você vai ser pego de surpresa com alguma coisa? Não vai ser. Mas aí assim, quando você não lê o Espírito de Profecia e você de repente se depara com uma crise, com a reviravolta no mundo, com uma bagunça acontecendo, aí de repente você chega assim, mas eu não sabia. Eu não sabia. Esse seu argumento, ele vai ter algum peso? Você dizer que não sabia? Porque a pergunta vai retornar assim, você não sabia por quê? Você está entendendo? Por que você não sabia? Por que você não sabe de algo? Porque você não estudou. E como eu estou falando para vocês, o conhecimento em nossos dias está ao nosso alcance. Tem uma frase que ela diz assim, grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades. Grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades. Em Lucas 12, 46, Jesus diz assim, aquele a quem muito é dado, muito mais lhe será exigido. Aquele a quem muito é dado, muito mais lhe pedirão. A geração que nós vivemos, irmãos, é a geração mais beneficiada de todos os tempos, no que diz respeito a acesso. Então, não podemos ser negligentes, não podemos ser descuidados, irmãos. Qualquer coisa que você queira hoje está ao seu alcance. Basta que você tenha dedicação para estudar, para buscar, para orar, para pedir a Deus. É o caminho mais difícil. Mas Jesus disse, entrai pela porta estreita. As pessoas preferem o caminho largo, né? É o caminho da ignorância, automaticamente é o caminho que o inimigo usa para arrebanhar as pessoas, ó, no engano. Milhões e milhões de pessoas estão sendo enganadas, estão sendo ajuntadas para o último grande dia, para estarem no grupo daqueles que estarão em oposição a Deus. Isso é terrível. Eu e você precisamos estar no grupo daqueles que estarão recebendo o selo de Deus. Não é o que a palavra de Deus diz? Nós precisamos estar no grupo daqueles que vão enfrentar a besta e vão vencer a besta, que está escrito lá, né? Eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós precisamos estar no grupo, irmãos, daqueles lá no Apocalipse que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quantos aqui querem fazer parte desse grupo? Amém? Com esse pensamento nós vamos